21 de agosto, em matemática, nós vamos realizar a correção, tá? Das páginas 29 até a página 31. E depois nós vamos aprender sobre frações de quantidades, certo? Então, peguem o livro para acompanhar a correção. A primeira questão diz assim: as figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração e a leitura representada pela parte colorida de cada figura, tá? Então, a primeira figura, nós temos aí um círculo, foi dividida em duas partes iguais. Então, a fração 1/2 e a leitura 1/2, tá bom? O próximo, nós temos aí um retângulo. Esse retângulo ele foi dividido em 5 partes iguais, tá? E aí foi utilizado duas partes da figura. Então, nós vamos colocar 2/5, tá? E a leitura 2/5, tá bom? Nós temos agora um hexágono, né? Esse hexágono, o nome já tá dizendo, tem 6 partes, né? Foi dividido em 6 partes e foi utilizada 4 partes aí, tá bom? Então, nós vamos representar a fração da seguinte maneira: 4/6 e a leitura 4/6, né? 4/6 a representação e a leitura 4/6. A última, né? A última figura, nós temos aí um retângulo também. Ele foi dividido em 9 partes iguais e foi utilizadas 7 partes desse retângulo, certo? Então, nós vamos representar da seguinte maneira: 7/9 e nós vamos fazer a leitura 7/9, tá bom? A segunda questão diz assim: pinte nas figuras a seguir as frações indicadas. Então, na primeira figura, nós temos a seguinte fração: 2/4, né? 2/4. Então, nós vamos pintar duas partezinhas do todo. O todo tem 4 partes, nós vamos pintar duas partes, tá? Nós temos aqui um hexágono também. Tem 5/6, né? Nós vamos pintar 5 partes do todo. O todo tem 6 partes, nós vamos pintar 5, tá? Para poder representar, para poder ficar 5/6. Na terceira imagem, nós temos um retângulo, né? Dividido em 7 partes, né? E tá dizendo lá 1/7. Então, do todo, o todo tem 7 partes, nós vamos pintar uma partezinha. E na próxima figura, 7/8. O todo tem 8 partes, nós vamos pintar 7 partezinhas, tá bom? Então, vai ficar desse jeito que vocês estão vendo. Terceira questão. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura, tá? Na primeira figura, nós temos uma figura dividida em 8 partes, nós vamos pintar 3 partes. Na segunda figura, nós temos uma figura dividida em 8 partes, nós vamos pintar uma partezinha. Na terceira figura, nós temos uma figura dividida em 8 partes, nós vamos pintar 6 partezinhas, tá? E na última figura, nós temos uma figura dividida em 8 partes, nós vamos pintar 4 partezinhas, tá? Então, você pode pintar da maneira que você quiser, tá? Só que tem que pintar a fração correta. No tópico abaixo, qual das frações acima representa a maior parte do inteiro? Então, a maior parte do inteiro é aquela maior parte que a gente pintou, né? Nós temos um inteiro com 8 partes, nós vamos pintar aquela fração que a gente pintou a maior parte, que é 6/8, né, gente? Foi a fração que a gente pintou a maior parte do todo, do inteiro, certo? E a metade do inteiro, ou seja, eu tenho 8, a metade de 8 é 4, né? Então, 4/8, tá bom? Então, essa é a fração aí que a gente pintou a metade do inteiro, 4/8, tá? Quarta questão, observe como um aluno do 4º ano representou a fração 5/6. Então, tá aí a maneira que ele representou. Então, observando aí a maneira que ele representou 5/6, ele faz a seguinte pergunta: esse aluno representou a fração de forma correta? Por quê? Então, de acordo com o que a gente pode ver, ele não representou a fração de maneira correta, tá? Porque ele não dividiu o inteiro em partes iguais. Percebam aí que tem uma partezinha menor do que as outras partes, né? Então, ele não representou da maneira correta por isso, porque ele não dividiu o inteiro em partes iguais. A quinta questão diz assim: as barras de chocolate representadas a seguir vão ser divididas igualmente.
entre 4 crianças, tá? Então, na letra A diz assim: em quantos pedaços iguais cada barra foi dividida? Então, como a gente pode ver, ela foi dividida em 4 pedaços iguais, né? Essas barras foram divididas em 4 pedaços iguais. B, que fração de uma barra de chocolate cada criança vai receber? Então, gente, são 2 barras de chocolate para ser dividida entre 4 crianças, né? Cada barra tem 4 partes, então a gente pode dizer, né, que do todo, o todo ele tem 4 partes, né? E cada criança vai receber 2 barrinhas, então 2 quartos. Tia, mas nós temos aí ao total, juntando as 2 barrinhas, nós temos 8 partes, tá? Tudo bem, mas o todo de uma barrinha é 4. Então, cada criança vai receber 2 barrinhas. Então, a gente pode representar dessa maneira, tá? 2 quartos, tá bom? Sexta questão. Pinte as figuras abaixo para representar as frações dadas, tá bom? Então, ó, 7 sobre 7, a primeira figura, a gente viu que o todo tem 7 partes, né? Então, a gente vai usar o todo aí. 4 sobre 4 na segunda figura. O todo tem 4 partes, então nós vamos pintar, o todo tem 4 partes, então a parte utilizada também é 4, então nós vamos pintar toda a figura. E 6 sobre 6 do mesmo jeito, o todo é 6, as partes utilizadas são 6, então vai ser utilizado o todo aí também. O tópico abaixo, marque com X o que essas frações representam. Metade do inteiro, o inteiro é o inteiro, tá bom? Sétima questão, use uma régua de cor para representar a fração cujo numerador é 4 e o denominador é 7, na figura a seguir. Então, o denominador é o númerozinho que representa o todo da figura, a quantidade de partes que representar o todo. E o denominador é o númerozinho que fica em cima, que vão ser as partes consideradas, as partes que eu vou utilizar, tá bom? Então, nós vamos dividir essa figura em 7 partes, que é o todo, e nós vamos pintar 4 partezinhas aí, que foi a quantidade de partes consideradas, tá? Então, nós vamos representar, aqui embaixo está dizendo assim, que fração você representou 4 sétimos, né? 4 sobre 7, certo, gente? Então, vai ficar desse jeito aí. Então, a correção fica por aqui, agora nós vamos aprender sobre frações de quantidades, tá? Acompanhe aí o exemplo que a seção Troca de Ideias nos trouxe. Então, gente, na seção Troca de Ideias, observe aí o exemplo, ó. Camila tem o hábito de poupar sempre que ganha uma quantia em dinheiro dos pais ou dos avós. Ela guarda uma parte no cofrinho. Então, sempre que ela ganha uma quantidade de dinheiro dos pais ou dos avós delas, ela guarda uma parte no cofrinho dela. Camila conseguiu poupar 24 moedas de R$1 e para comprar uma caneta colorida, ela gastou 1/3 dessa quantidade, 1 sobre 3, 1/3 dessa quantidade. Vamos calcular quanto custou a caneta. Olha só, você já sabe que determinar a terça parte de uma quantidade é o mesmo que dividir essa quantidade por 3, né? Então, observe como as 24 moedas foram separadas. Então, tá aí as moedas, elas foram separadas dessa maneira aí, gente. Foram separadas, né, em fileirinhas, em 3 fileirinhas de 8 moedas, certo? Então, para calcular, ó, acompanhe. Para calcular 1/3 de 24 moedas, Camila dividiu 24 por 3. 24 é o todo, é o total, tá? E 3 é a terça parte da quantidade, certo? Então, gente, ela vai pegar aí, ó, 1/3 de 24, tá? Aí ela pega o 24 e divide por 3, que é igual a 8. Então, ela descobriu o valor aí da caneta colorida, né? Então, portanto, a caneta colorida custou R$8.
Observem aí, para calcular uma fração de quantidade, basta dividir essa quantidade pelo denominador da fração, tá bom? Então, nós vamos, sempre que a gente quiser calcular, gente, uma fração de quantidade, nós vamos pegar essa quantidade e dividir pelo denominador da fração. Vou trazer mais exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, gente, se eu tenho 18 bombons e eu quero dar 1/3 desses 18 bombons para uma pessoa, o que é que eu vou fazer? Olha só, então eu coloquei aqui, ó. Aliás, gente, 1/6, no caso, 1/3 não, 1/6. Então, ó, eu tenho 1/6, tá? Eu tenho 18 bombons e eu quero dar 1/6 desses 18 bombons para uma pessoa, tá? Então, quantos bombons essa pessoa vai ficar? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 18 e vou dividir para o denominador, que é 6. Vai ficar assim, ó. 18 dividido para 6, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 18 e vou dividir para o denominador da fração, que é 6, tá? Vai ficar assim, 18 dividido para 6, tá? Que é igual... Não sei, vamos por tentativas, né? Olha só, então agora que a gente vai usar nosso conhecimento de divisão, né? Ó, vamos por 2. 2 vezes o 6 é igual a 12, tá perto. Vamos por 3. 3 vezes o 6 é igual a 18, tá? Então, vai ser 3. 3 vezes o 6 é igual a 18. Para 18 não falta mais nada. Então, eu vou dar 3 bombons para essa pessoa. Então, 1/6 de 18 é igual a 3, tá? 3. Então, eu vou dar 3 bombons para essa pessoa. Mais um exemplo. Agora, gente, eu tenho 45 bombons, tá? E eu vou dar 1/5 desses bombons para uma pessoa. Então, quantos bombons essa pessoa vai ganhar? Olha só, então, eu tenho 45 bombons e eu quero dar 1/5 desses 45 bombons para alguém. Quantos bombons essa pessoa vai ganhar? Então, eu vou calcular 1/5 de 45 para saber quantos bombons essa pessoa vai ganhar, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou fazer o que, gente? Vou pegar aqui o 45, que é a quantidade de bombons, e vou dividir para o denominador, que é 5, né? Dividir. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó, 45 dividido para 5, tá? Vamos por tentativas. 45 dividido para 5, né? Vamos por 2. 2 vezes o 5 é 10, tá? É longe. Vamos aumentar, vamos por 5. 5 vezes o 5, 25, tá? É longe de 45. Vamos por 4. 4 não, né, gente? Que eu acabei de fazer por 5. Vamos por 7. 7 vezes 5 é igual a 35. Tá perto. Vamos por 8. 8 vezes o 5 é igual a 40. Vamos por 9. 9 vezes o 5 é igual a 45. Então, vai ser 9. 9 vezes o 5 é igual a 45. Para chegar em 45, não falta mais nada, tá? Então... se eu tenho 45 bombons e eu quero dar 1/5 desses bombons para alguém, essa pessoa vai ganhar quantos bombons? 9 bombonzinhos. Então, 1/5 de 45 é igual a 9. Muito fácil, né, gente? Como eu sou uma professora adiantada, eu vou ensinar para vocês outra fraçãozinha aqui. Como calcular aqui outra fração. Agora, eu quero calcular 2/3 de 60, tá? Digamos que eu tenho 60 bombons e eu quero dar 2/3 desses 60 bombons para alguém. Como que eu vou fazer? É exatamente desse jeito que eu já ensinei. Eu vou pegar os 60 e vou dividir para 3, tá? Bastante atenção para entender. 60 dividido para 3, ó, 60 dividido para 3 é igual a 20. 20 vezes o 3 é igual a 60. Para 60 não falta mais nada. Tia, então a resposta é 20?
Não, calma aí. Nesse caso, preste atenção. 3 dividido para 60 é igual a 20, certo? Eu vou pegar esse 20 aqui e multiplicar com o numerador, que é 2. Vejam que o numerador mudou. Eu estava fazendo agorinha, dei exemplos com um numerador, certo? Agora eu estou dando exemplo com números diferentes. Estou fazendo com o número 2 agora, tá? Então, prestem atenção. 60 dividido para 3 é igual a 20. Eu vou pegar esse 20 aqui e multiplicar com o numerador para mim poder ter essa resposta aqui, tá? Então, ó, 20 vezes 2 é igual a 40. 20 vezes 2 é igual a 40. 40, tá, gente? Então, 40 é a quantidade de bombons que essa pessoa vai ganhar. Então, 2/3 de 60 é 40, tá bom? Então, todas as vezes que o numerador vier diferente de 1, você vai dividir, você vai pegar o número lá que ele está querendo, vai dividir para o denominador e vai multiplicar com o numerador, tá? Todas as vezes que o numerador vier diferente de 1. Se vier igual a 1, não precisa fazer a multiplicação, tá? Porque, por exemplo, 60 dividido para 3 é 20. 20 vezes 1 é 20. Então, não precisa, tá? Agora, quando esse numerador vier diferente de 1, a gente vai ter que fazer isso, tá? Dividir o número 60, por exemplo, dividido para 3 é igual a 20. E eu pego o resultado e multiplico pelo numerador, tá, gente? Mas isso nós vamos estudar mais lá pra frente, tá? Nós vamos trabalhar mais agora com o numerador número 1, tá? E aqui vai vir diferente, vai vir às vezes 1/3, 1/4, 1/8, tá, gente? Então, eu tô ensinando logo pra vocês ficarem aí ligados e adiantados, que eu sou uma professora, né, adiantada, eu gosto de adiantar as coisas, tá bom? Então, é isso, gente. Nós vamos ficar por aqui na fração de quantidades. E vocês vão responder as atividades da página 33 até a página 36, tá? 33, 34, 35 e 36, tá? Bem facinho, bem tranquilo de fazer, tá bom? Frações bem fácil, tá? Um beijo, até a próxima aula.